Um em cada 5 homens com mais de 15 anos está infectado pelo HPV. A vacina disponível pelo Sistema Único de Saúde é uma das formas de prevenção, mas a procura vem caindo. Amanda Martins. Olá, boa noite a todos. A gente fala agora com o oncologista, Dr. Pedro Henrique Souza. A gente vai repercutir esses dados globais que saíram sobre o HPV. Doutor, primeiro quero agradecer a sua participação aqui no Jornal do Rio. Eu que agradeço a participação e falando de um tema que é tão importante, né, pra gente. Pois é, doutor, já queria começar repercutindo esses dados, né? Saiu um dado que me chamou muito a atenção, um dado global, de que 1 a cada 3 homens que têm mais de 15 anos de idade podem estar infectados com HPV. É um dado que a gente que é leigo acende um alerta. É para a gente se preocupar, doutor? Na verdade é assim, se a gente for voltar um pouquinho assim, a gente sabe que tem mais ou menos 200 tipos, né, de HPV. Desses 200, uns 12 estão associados ao câncer, né? E esse estudo foi para avaliar basicamente homens com um risco normal, não foi pegando homens que têm um alto risco de infecção pelo HPV, foi homens com um risco normal. E mostrou isso, exatamente. 3 em cada 10 estão infectados pelo HPV, sendo que mais ou menos 2 em cada 10 pelos subtipos de alto risco de câncer, né? E isso para a gente é super importante, assim. Isso vai ter impacto também em outros tumores, vários tumores diferentes, impacto em tumores em mulheres. E a gente tem a vacinação hoje, né? Doutor, é um vírus que acomete tanto homens quanto mulheres. Mas quando a gente fala de HPV, a gente lembra muito do câncer de colo de útero, né? Mas causa outros tipos de cânceres, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho do que outras doenças, que outros cânceres o HPV pode causar. É exatamente isso. Assim, a gente associa sempre, a primeira associação é o câncer de colo uterino. E que é realmente o mais importante, assim, né? Quando a gente pega, assim, na nossa população, em mulheres, é o 3º câncer com maior incidência. Mas se a gente for ver outros tipos de câncer também relacionados ao HPV, a gente vai ter alguns tumores de cavidade oral, tumor de canal anal, tumor de vagina, vulva, né? Então, tem vários tumores associados, não só o colo uterino, né? E a vacinação, teoricamente, pode proteger contra todos eles. E falando sobre prevenção, né? Tá. Quais são as formas de se prevenir para alguém contrair HPV? O HPV é uma situação interessante porque a gente tem uma vacina para ele. Então, talvez aí o primeiro ponto seja a vacinação. Então, se a gente for pegar a população normal e a gente tem a vacina na rede pública, né, meninas e meninos de 9 a 14 anos, né? E alguns subgrupos de pacientes que têm alguma depressão do sistema imunológico também podem receber pelo SUS, né? Fora do SUS, você também pode fazer essa vacinação em até 45 anos em mulheres, né? Então, primeira coisa, a vacinação. Segundo, a prevenção, né? Sexo com proteção, né? Isso é fundamental também. Essas seriam as 2 principais formas de prevenção, né? A vacinação, acho que é a principal, né? Acho muito importante Sim. também, doutor, a gente incentivar as pessoas a levarem os filhos a um posto de vacinação, já que é uma vacina oferecida pelo SUS. Exatamente. Por exemplo, a gente estava conversando e assim como a gente tem visto outras vacinas diminuindo a adesão, é o caso do HPV, né? Também da vacina, está diminuindo? Também vem caindo a adesão, a vacinação para HPV, né? Uma vacina que é disponível na rede pública, né? Então, se você tiver nos grupos identificados pelo Ministério da Saúde, você tem direito a fazer essa vacina na rede pública, né? E isso vem caindo, como todas as vacinas que a gente vem vendo nos últimos tempos, a gente vem tendo uma queda nessa vacinação. Doutor, né? Então só para a gente reforçar os grupos que têm direito a essa vacina de forma gratuita pelo SUS. Tá. Meninos e meninas, né? Não só meninas, né? De 9 a 14 anos, e alguns grupos também que têm alguma imunodepressão, sistema imunológico deprimido, também podem receber vacina pelo SUS. Então, basta ir ao posto de saúde, né? Levar os filhos e filhas no posto de saúde. E, né? doutor, falando sobre o vírus, quando a pessoa já está infectada,
ela pode viver anos com o vírus instalado no organismo e não saber, não ter sintoma, não perceber? Exatamente. Na verdade, se a gente for ver, a infecção, e principalmente em homens, né? A infecção ela é assintomática, né? Na maioria das vezes absoluta. Isso é assintomático. O próprio sistema imunológico da gente lida com essa infecção, né? E não vai causar nenhuma doença associada. Alguns pacientes vão desenvolver o câncer, né? E aí tem a importância do rastreamento, né? A gente não esperar sintomas, principalmente câncer de colo uterino. Então, as mulheres que têm critérios que se encaixam na idade adequada para começar a prevenção, você tem um Papa Nicolau, você tem outros métodos para fazer essa prevenção. Não confiar em sintomas, né? Dá para descobrir de uma forma precoce. Exatamente. E qual a importância de descobrir de uma forma precoce? Como é que pode ajudar nesse tratamento? Aí tem 2 pontos. Você tentar descobrir antes que você desenvolva o câncer, né? A infecção pelo HPV, ela é só a primeira etapa. Na verdade, é a primeira etapa de um contínuo até o desenvolvimento do câncer. Então, você pode diagnosticar ainda uma doença pré-maligna, né? Evitar o câncer. Segundo ponto, se você fizer o diagnóstico do câncer, isso em praticamente todos os tumores, quanto mais precocemente você faz o diagnóstico, maior as chances de cura que você tem, né? Então, diagnosticar antes de ter o câncer e, se tiver o câncer, diagnosticar no estágio inicial, né, que aumenta a chance de cura. Bom, assim, quando a gente fala no HPV em mulheres, a gente tem, né, por exemplo, principalmente esse exame para se descobrir. E no caso dos homens, a gente pode entender que é mais silencioso ainda? E é mais incomum e mais silencioso? Sim, é mais incomum, né? Se a gente for pegar em números assim, se a gente for pegar globalmente, mais ou menos morrem 340 mil mulheres no mundo por ano de câncer de colo uterino, né? A gente for pegar isso em homens, se a gente pegar todos os tumores, mais ou menos 70 mil casos, né? Em homens é bem menos comum e, em geral, assintomático, né? Então, se a gente for pensar, talvez esses homens, eles estão participando da contaminação, né? E aí vem a importância da vacinação, né? Para evitar isso. Tá? É isso, doutor. Então, para que daqui a alguns anos a gente possa voltar aqui e dar uma notícia melhor sobre HPV, é a vacinação aumentar, né, aqui. Não tenho dúvida, assim, sabe? Eu acho que se a gente conseguir uma boa adesão à campanha de vacinação, né? Se as mulheres, principalmente as mulheres, seguirem os protocolos de diagnóstico, de rastreamento, né? Eu acho que daqui a alguns anos a gente não vai estar falando de colo uterino. Talvez vai estar falando de casos raros, né? Tem um programa da Organização Mundial de Saúde, foi lançado em 2020, e a ideia é trabalhar pela extinção do câncer de colo uterino até 2030, né? O que é possível. Doutor, então 2030 a gente quer voltar aqui para dar essa notícia. Eu acho que é bem possível isso. Se a gente seguir a vacinação, seguir os protocolos de rastreamento, eu acho que 2030 a gente vai ter uma notícia super boa. Vai ser bem diferente. Doutor, muito obrigada pela participação, presença, disponibilidade aqui no Jornal do Rio. Obrigado pela oportunidade. Acho que é um tema super importante para a gente. Agora eu volto ao estúdio.